Muito bem, estamos voltando para esse nosso segundo momento, né, da aula de hoje, que nós estamos falando como e por que ler, a importância da leitura, e eu vou tecer alguns comentários para vocês agora a respeito da noção de conto, e vou mostrar para vocês um materialzinho falando a respeito da noção de conto popular, para ficar na cabeça de vocês uma orientação mínima de leitura, tá? Então, o que eu queria que vocês tivessem na cabeça é assim, vai ser diferente de livro para livro que vocês forem pesquisar, certo? Vocês pegarem um livro didático que fale como é que é organizado um conto, vai ser diferente de um para outro. Mas o que eu vou dizer agora, para ficar na cabeça de vocês, já ajuda, já é um fator para dar coerência a um texto quando vocês forem ler, para vocês atribuírem coerência ao texto, certo? Normalmente, a organização de uma história que a gente chama de conto, ela se dá assim. No primeiro momento, são apresentados os personagens que vão viver a história, né? Que vão passar pelo que a história vai apresentar. Depois existe uma quebra da normalidade daquele momento de vida das personagens. Depois, esses personagens eles enfrentam um certo conflito, uma situação difícil. Depois, esses personagens chegam a um clímax, é o ponto mais alto, ao e agora da história. Esse agora é resolvido, tem uma situação final, e pode ser que tenha uma moral, uma avaliação, ou pode ser que não. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o conto Chapeuzinho Vermelho. Então, primeiro tem a apresentação das personagens. Chapeuzinho Vermelho vivia com sua mãe e ela tinha uma vovozinha. E ela morava num lugar que tinha um matagal. Óbvio que é a minha versão da história aqui, né? Então, veja só. Um dia, olha, vai acontecer uma coisa diferente agora. Um dia sua mãe disse, leve esses doces para sua avó. Quebrou o cotidiano ali, enfim. Ou quem sabe esse cotidiano era comum. E aí, o que mais à frente é o que acaba da normalidade, que é encontrar com o lobo, né? Aí ela encontra com o lobo no mato, né? E aí ela vai lá e problema, ela desobedeceu a mãe, foi por um caminho, não por outro, e falou com o lobo, não era para falar e tal. E aí acaba que o lobo vai na frente e devora a avó. E quando chega lá, ele finge que é a avó e agora, pam, pam, e agora? É o clímax, né? E agora, o que vem depois? A Chapeuzinho, o que vai acontecer com ela? E aí, como é que essa história é resolvida? Vem um caçador e aí a Chapeuzinho Vermelho é salva. Então, os contos, eles têm essa história, né? Não precisa necessariamente começar por um Era Uma Vez, mas o conto traz essa fórmula. Era uma vez é a fórmula de início de um conto. Né? Once upon a time, em inglês é algo assim, tá? Era uma vez. Pois bem, então é essa estrutura que vocês vão encontrar nos contos de um modo geral. Professor, Personagens complicados, quebra de uma normalidade, envolvimento em uma complicação, um clímax e a resolução. Diga lá, Vinícius. o conto, ele entende que está no pretérito imperfeito, né? Porque era, fala do passado, era uma vez que já aconteceu. Então, todo conto obrigatoriamente tem que estar no pretérito imperfeito. Rapaz, em primeiro lugar, que talvez eu não tenha lido 500 contos dos 500 milhões de contos que existem para eu conseguir responder para você assim tão de modo generalizado, tá? Mas eu diria para você que você pode ter o imperfeito, era uma vez, ia, fazia, ou você pode ter um conto no pretérito perfeito, né? Ocorreu de uma jovem, tá? Não, eu não me apegaria. Eu vou dizer para você assim, os contos que nós vamos ler vão ser alvos dessa minha observação a partir de agora, tá? Como é que eles são escritos? É um pretérito com ideia de que a história foi acabada, o pretérito perfeito, ou eles são construídos com uma ideia de processamento, de interrupção, que é o pretérito imperfeito? Eu nunca tinha me feito essa pergunta e os pontos que vão estar indicados a partir de mais à frente aqui nos nossos vídeos, né, no nosso curso, você vai poder observar isso também. Uma excelente pergunta, tá? Então, agora eu vou compartilhar com vocês um materialzinho só para nós termos a noção de conto popular, que eu já vou dizendo para vocês, né? O conto popular é o conto que é de origem oral, é o conto que é apresentado
as culturas, né? Nossa cultura, a cultura da Inglaterra, a cultura da cultura da Alemanha, a cultura dos Estados Unidos, que vão produzindo histórias que vão sendo transformadas e repassadas de geração para geração, e muitas dessas histórias foram coletadas e colocadas em livro, tá? Os textos que nós vamos ler, eles não são dessa pergunta surgiu porque em outros gêneros há sim esse tipo de estrutura. Entendi. Professor, Diga lá, pois não. aqui travou para todo mundo. Aí tem como se repetir? Certo. A partir da pergunta do colega, o compartilhamento você está conseguindo ver? Estamos. Só que a voz do Pronto. senhor travou. Pronto, já vou, o que eu vou dizer vai estar, o que eu disse vai estar escrito aqui, tá? Que a noção de conto oral, como tem aí, olha, introdução, contos populares, tem a ver com a oralidade, com a fala, aquelas histórias, depois vocês podem me dizer, se vocês tiverem essa experiência de alguém contar para a história de vocês. As aventuras de Pedro Malazar, por exemplo, minha mãe me contou, já aprendeu com a mãe dela, que já vem, ninguém sabe nem de onde é que vem aquelas histórias ali, as aventuras de Pedro Malazar, certo? São contos de origem oral que vão se passando de geração a geração, tá? Tá aqui, olha, introdução. Isso aqui é um verbete da enciclopédia britânica escolar, tá? E ela é oficial do governo, né? Ministério da Educação, CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior. E aqui tem, olha, introdução. A enciclopédia lá, ela traz isso aqui. Contos populares, também chamados de folclóricos, são narrativas passadas de geração em geração. Elas não têm um autor assim específico conhecido, sabe? Cada história é aumentada, é modificada, à medida que vai sendo contada, essas histórias vão se transformando, tá? A autoria é do povo. Em inglês é folk, né? É engraçado que em inglês eles têm uma... Quando a pessoa passa por alguém, eles dizem assim, hi folks, é como se fosse assim, e aí pessoal? E aí, gente, tá? Ainda se usa isso, pelo menos na região em que eu estudei, no estado de Connecticut, ali no Haven, não sei se em outros lugares eles dizem isso, né? Mas o personagem Pernalonga, ele também diz, hi folks, né? Oi, pessoal. Daí se origina a palavra folclore, tá? Muitos contos populares são bastante antigos, eles vão passando de boca em boca, de boca ao ouvido, de boca ao ouvido, de geração a geração, tá? Um exemplo é a história, né, que existe uma imensa cobra, a cobra Norato, que é uma espécie espécie não, que é um conto popular, né, amazônico. Então, deixa eu dizer para vocês assim, olha, a noção de lenda é diferente da noção de mito, que por sua vez é diferente da noção de conto. Então eu diria para vocês assim, para fins didáticos, não vai ser o centro da nossa reflexão, mas só para não deixar passar, tá? A lenda seria algo assim, como uma história que é uma criação fictícia, imaginativa, imaginária, para uma coisa que é, digamos assim, real, que é histórica, que em algum momento ocorreu. Por exemplo, em algum momento o ser humano aprendeu a cultivar mandioca e macaxeira. Tá? Em algum momento, não foi sempre, ela estava na natureza e um dia o homem conseguiu cultivar. Então tem a lenda da origem da mandioca, que teria nascido numa oca de uma indígena, quando ela morreu, ali apareceu um pé, uma planta, e essa planta tinha uma raiz, e essa raiz virou alimentação. Então isso é uma lenda. Nada impede que realmente tenha aparecido um pé de mandioca no lugar que se enterrou uma índia, o que não quer dizer que foi do corpo da Índia que nasceu a mandioca. Entenderam a noção de que é uma coisa, de repente, real e que é criada uma construção imaginária, fictícia, lendária, para explicar aquele fato. Então, assim, eu vou explicando para vocês a maneira como eu entendo lenda, certo? Já o mito seria uma narrativa também oral, histórica, nós vamos estudar, vai ter vídeo a respeito de mito, mas que, digamos assim, o mito ele representa o ser humano em suas profundidades de alma. O mito ele é ficcional,
o mito ele também é uma criação humana, enfim, mas que ele representa algo muito profundo da mente do ser humano. Por exemplo, o mito de Cupido e Psique representa uma vivência humana nossa, do lado de cá do planeta, né, do mundo ocidental, pelo menos, que é o sentimento do ímpeto amoroso a que nós damos o nome de paixão. Tá? Então, o mito teria essa, digamos assim, essa possibilidade de representação que a lenda não tem. Tá? E o conto? O conto é uma história construída com o fim de divertir mesmo, de entreter, de passar o tempo, a roda da família, com a fogueira do lado ou com a lamparina do lado, e aquele tio que sabe contar as histórias que foram passadas para ele. Tá? Ok? Tranquilidade? Então, aí você tem os contos, né, dessa Cobra Norato, que o escritor Raul Bopp ele fez uma versão poética nos primórdios do modernismo brasileiro. Tá? Então, está aí, certo? Aí, por exemplo, olha, as histórias de Aladdin, que tem o desenho animado da Disney, né? Aparecem em desenhos animados, tá? Ali é uma coletânea de contos, As Mil e Uma Noites, lá do outro lado, né? As histórias árabes, é um conjunto de contos também ali, várias narrativas de origem oral que acabaram indo para livro, tá? Os temas, né? Enfim, são os contos populares abordam vários aspectos da vida, tá? Eles podem falar de alegrias e tristezas, falam de animais, de seres mágicos, de heróis, de vilões. Os textos que nós vamos ler, eles não são contos populares, eles já são da tradição escrita, né? Escritores que escreviam para ganhar algum dinheiro publicando seus contos em jornais, tá? Aí os mitos, né? A relação mito-conto, eu estou dando como diferenciação isso, que o mito é mais profundo, o mito nos representa. Né? Os mitos são parecidos com os contos, né? São parecidos, pois contam histórias tradicionais sobre as crenças que um membro de uma mesma cultura tem sobre a vida. Então, os mitos também fazem isso, assim como os contos. Né? O que as pessoas entendem da vida vai sendo representado ali através de histórias. Tá? As diferentes culturas elas constroem seus diferentes contos. Na África tem, na Europa tem, na América tem, certo? É algo que é próprio do ser humano. E, por exemplo, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda são heróis de muitas lendas, né, francesas e inglesas. Então veja que nesse texto ele está meio que igualando lenda e conto. Eu, na minha aula, estou distinguindo o conto ele é feito com o propósito realmente de entreter, com o propósito de passar o tempo, de divertir. Claro que nisso aí vai sabedoria, vai cultura, vai conhecimento. Tá? Já a lenda é uma tentativa de explicar algo que realmente teria acontecido. É uma tentativa criativa, ficcional, inventada. Tá? Sobre fábula, que é uma história que envolve, né, animais, enfim, não é o propósito nosso agora, mas você tem aí uma mistura também, né? Você tem uma história, o conto dos três porquinhos, e aí os três porquinhos vão lá e falam, né? Então tem a ver fábula com conto também. E eu quero chamar a atenção de vocês agora para essa parte, olha. Os irmãos Grimm, por exemplo, que aparece aí de vez em quando, tem filme, né? Tem série, tem uma série chamada Grimm, né? Então, os irmãos Grimm, eles fizeram a coleta de histórias orais, colocaram isso na escrita e hoje a gente encontra para vender em banca de revista, em livraria e por aí vai, tá? Já um autor como Hans Christian Andersen, ele criou os seus próprios contos, criou suas próprias histórias de fábula, tá? E que representa também o ser humano muito, né? Como a história mais conhecida dele, que é a do Paquinho Feio, né? E os contos populares brasileiros, né? Eles foram trazidos pelos europeus, né? E é o caso das histórias, né? Por exemplo, de Pedro Malazar. Como é que é Pedro Malazar? Pedro Malazar ele sai da sua casa, assim foi que minha mãe me contou, tá? E eu vou encerrar esse nosso momento contando essa história, né? Aí aqui tem o Sucupira, o Saci, né? São os vários contos populares aí. O Saci seria essa entidade que protege a mata, né? Então, deixa eu contar para vocês aí um trecho das aventuras de Pedro Malazar, certo? Eu vou parar o compartilhamento aqui. Estão me vendo? Estão me vendo, né? Então, o que acontece? Pedro Malazar, um dia, ele decide sair de casa. Um jovem rebelde. Vou-me embora, meu pai. E ele vai embora de casa. Antes dele ter ido embora,
3 irmãos dele já tinham ido embora. E aí ele, depois de muito andar, vagando, andando pelas estradas do interiorzão, ele encontra uma fazenda que tinha uma placa que precisava de trabalhador. O que o dono dessa fazenda costumava fazer? Ele explorava o trabalhador e ele encontrava uma forma de castigar esse trabalhador de tal forma que esse trabalhador ia embora. E ele criava situações para que esse trabalhador não recebesse o seu pagamento. Minha mãe me contou de outro modo, né? Eu já estou fazendo a apropriação e recontando a história de Pedro Malazar. Então, o que acontece? O chefe, o patrão de Pedro Malazar, colocou Pedro Malazar para Malasartes, né? Enfim, eu chamo Pedro Malazar. Pedro Malazar para dormir num quarto bem longe da casa. Aí Pedro Malazar percebeu que ali ele estava isolado, não ia entender o que acontecia naquela casa. O que Pedro Malazar pediu? Ele pediu para o patrão ficar com o quarto, para alugar, para fazer o que ele quisesse, e ele ia querer dormir mesmo lá no fogão a lenha. Ele era humilde, ele não se preocupava com dormir em qualquer lugar, não. Aí o patrão viu que aquele que era um trabalhador bom, que ele ia explorar do máximo, e ele nem sequer uma cama para dormir queria. E aí Pedro Malazar percebeu que, ficando no fogão a lenha, ele tinha acesso a ouvir o que o patrão conversava e saber quais eram as artimanhas do patrão. Pedro Malazar descobriu que os 2 irmãos dele foram judiados, massacrados por esse patrão, a ponto de se perderem na vida. E ele percebeu que o patrão criava apostas e testes para humilhar o trabalhador. Então, o patrão, no dia seguinte, desse momento que Pedro Malazar percebeu tudo isso, o patrão disse o seguinte: Pedro Malazar, vamos fazer um acordo? Se você se arrepender de estar trabalhando aqui, você não paga nada, eu tiro um pedaço da pele das suas costas e com isso você pode ir embora ou pode continuar trabalhando para tentar fazer com que eu me arrependa. Mas se eu me arrepender de estar aqui, se eu me arrepender de trabalhar, eu lhe pago o triplo do que a gente combinou que eu lhe pagaria. Aí eu estou encerrando a história, porque são vários episódios, mas eu só vou contar um. Aí Pedro Malazar, tudo bem. Aí o patrão pediu a Pedro Malazar que passasse o dia cuidando das cabras. E no final do dia, ele ia receber um pagamento se ele obedecesse o patrão, fizesse o que o patrão pediu e não se arrependesse de estar trabalhando ali. E ele passou o dia cuidando das cabras. Quando foi no final do dia, Pedro Malazar foi lá para receber o pagamento pelo dia inteiro de trabalho e para o chefe dele fazer o teste se ele obedecia ou não, se ele fazia tudo que era para fazer ou não. Aí o patrão disse para Pedro Malazar um desafio louquíssimo. Agora, qual foi a artimanha de Pedro Malazar? Na noite anterior a esse episódio, ele ouviu o patrão conversando com a esposa que ia pedir a Pedro Malazar para fazer todas as cabras sorrir. Vocês estão ouvindo essa história? Estou terminando. Ele ia pedir a Pedro Malazar para fazer todas as cabras sorrir. E aí Pedro Malazar iria ficar envergonhado de não conseguir, não ia receber o pagamento, porque não cumpriu as tarefas todas, e o patrão ia economizar dinheiro, até Pedro Malazar se arrepender de trabalhar ali, ir embora, e ainda com o castigo de perder minha mãe contava assim, uma tira do espinhaço, que é cortar um pedaço da pele das costas, marcando o trabalhador. Pois muito bem, como Pedro Malazar já sabia que isso ia acontecer, Pedro Malazar levou uma faca, né, na cintura. Quando o patrão, na frente de todos os outros trabalhadores e na frente da esposa, disse: Pedro Malazar, o que você tem de fazer agora para ganhar o seu dinheiro é obedecer o que é para ser feito. E o que eu quero que você faça, eu quero que você faça todas essas cabras sorrir diante de nós. O que Pedro Malazar fez? Quem já sabe? Essa história é contada pela minha família como um cara chamado Camões. Pois é, né? Que trabalhava para o rei, que nesse caso era o chefe. É exatamente isso. O conto oral, ele vai mudando o personagem, vai mudando as histórias. O nosso Camões é fantástico, tem 1001 histórias. Isso é trazido da Europa para cá e aqui é transformado, né? Pois bem, e Camões parece que já é o nome, a corrupção do nome Camões, né? Exatamente isso. Ele pegou a faca, cortou os beiços das cabras tudinho, e as cabras morreram de rir na frente do chefe, com o jeito para fora, né?
Enfim, esse é um dos episódios dos muitos outros que o patrão foi submetendo a Pedro Malazar, e ele sistematicamente boicotava a produção da fazenda, cumprindo simplesmente a ordem do patrão, e no final das contas ele se deu bem, quem se deu mal foi o chefe. Tá? Então isso é um conto oral, isso é um conto chamado conto popular, que na Europa os irmãos Grimm coletaram, que na nossa cultura também há coletas disso que vão para textos, certo? Que vão para livros, aliás, e que não vai ser o centro da nossa atenção, mas era importante que eu dissesse para vocês que o conto tem essa origem. E aí eu vou terminando aqui esse momento nosso dizendo assim, é por isso que tem assim, olha, quando a pessoa termina de contar um conto, diz assim, entra no pé do pinto, sai no pé do pato. Quem souber, conte mais 4. Porque você, à medida que vai contando um conto da oralidade, você vai acrescentando mais pontos daquela história até que ela fique como as 1001 noites, que não tem fim nunca, tá? Não termina nunca, é 1001 noites, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, então, conto popular, origem oral, passado de família para família, de geração para geração, são histórias que são criadas na lamparina, na roda da fogueira, no candeeiro, e são passadas de geração para geração. Certo? Tudo bem? Vou interromper a nossa gravação. Agora eu vou interromper de verdade, não vou sair da sala. Vou interromper para fazer nossa chamada, tá? Pronto.